Sim. Meus irmãos, meus caros convidados, boa noite. Seja bem-vindo à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressista, evolucionista, que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Nós condenamos enfaticamente a intransigência, o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão e combatemos o uso da violência para a consecução dos nossos objetivos. Trabalhamos contra as atitudes que contrariam os princípios da maçonaria, em especial aquelas que incentivam violência de qualquer tipo, preguem censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição às liberdades individuais e coletivas, defendam ditaduras de qualquer matiz ideológica, defendam o uso da força na disputa política e façam apologia ou defendam a tortura, o crime ou outros abusos psicológicos, e que discriminem pessoas por sua origem racial e étnica, por gênero, condição social, orientação sexual, política ou religiosa. E como diz o grande poeta Sérgio Vaz, a gente não deve confundir briga com luta. Briga tem hora para terminar, mas luta, meus irmãos, a luta é para sempre. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu nome é Amir Saleh, eu faço parte da loja Pierre Campadella de São Paulo, e estão conosco aqui nessa sala irmãos de diversas organizações maçônicas espalhadas pelo Brasil, e o nosso bate-papo está sendo transmitido hoje pelo Zoom e vai ficar gravado no nosso site, que é irmandadeprogressista.org. O nosso convidado de hoje é o deputado Alexandre Padilha. Alexandre Rocha Santos Padilha é médico e político filiado ao Partido dos Trabalhadores e atualmente deputado federal por São Paulo. Ele foi ministro das Relações Institucionais no governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. É formado em medicina pela Unicamp e especializado em infectologia. Alexandre Padilha, boa noite, seja bem-vindo à Irmandade Progressista. Muito boa noite, Amir. Eu queria, em primeiro lugar, desejar uma boa noite a todas e todos que nos acompanham. Um aperto de mão... Estão me ouvindo? Alô? Sim, perfeitamente. Um aperto de mão especial ao meu querido Marcelo. Estou vendo ali o doutor Marcelo. Está com tanto frio quanto eu, porque São Paulo está baixando aqui para a cidade para 12, 11 graus. Para mim é uma grande honra estar aqui, viu, Amir? Uma grande honra ter sido convidado. Uma grande honra poder dialogar com vocês. Fiquei muito impressionado, quero dizer, viu, Amir? Fiquei muito impressionado com o texto que apresenta essa Irmandade Progressista. E, para mim, é uma grande honra, alegria, e espero aqui, estou à disposição de vocês para que a gente possa dialogar sobre aquilo que eu possa contribuir para a reflexão de vocês, pelo meu histórico, né, de ser médico, infectologista, professor universitário, ter sido ministro das Relações Institucionais do governo do presidente Lula, ter sido ministro da Saúde da presidenta Dilma, e hoje ser deputado federal, então estou aqui à disposição de vocês para a gente dialogar. Alexandre, para começar, eu gostaria que você fizesse uma análise geral da conjuntura que a gente atravessa, né? Levando em consideração a evolução da pandemia, as ações e omissões do atual governo federal e possíveis alternativas para um futuro próximo. E aproveitando para perguntar também, a luta é mesmo para sempre? Muito bom, Amir. Primeiro eu diria que a luta pela saúde, pela vida, pelo o bem coletivo, pela vida como direito inalienável, a luta pela solidariedade entre os povos é para sempre. E essa pandemia, na minha opinião, tem despertado isso uma proporção muito importante da população. A gente sabe que não desperta em todos, nada tem unanimidade, mas eu acho que, sinceramente, eu acho que o mundo que sairá do pós-pandemia é um mundo com muito mais força e disposição de luta
pela solidariedade, em defesa da vida, em defesa do bem comum, em defesa da solidariedade entre os povos, do que o mundo que a gente tinha antes de começar a pandemia. O que eu não tenho como dizer, Amir, e eu diria que ninguém tem como dizer, é quando que a pandemia acaba. Todo mundo que falou isso errou. Eu tenho colegas médicos, tenho colegas deputados federais, tenho colegas que são médicos e deputados federais ao mesmo tempo e que mentiram para a população mais de uma vez quando disseram que a pandemia acabava, tinha data para acabar. Eu sei de pesquisadores que apostaram numa ideia que faliu, que era a ideia de que era possível alcançar o que a gente chama de imunidade de rebanho, que é um termo que a gente tem na epidemiologia, de que era possível alcançar a imunidade de rebanho na Covid-19. Essa tese faliu, e faliu já no começo da pandemia. E, infelizmente, não é possível a gente dizer quando que essa pandemia acaba. Por 3 motivos, são 3 variáveis. 3 variáveis são decisivas para a gente poder projetar quando que o mundo vai deixar de ter uma pandemia declarada. A primeira variável é a expansão da vacinação. Eu fui ministro da Saúde, fui ministro da Saúde da presidenta Dilma e fui ministro de Relações Institucionais do governo do presidente Lula. Então, na pandemia H1N1, que foi 2009 e 2010, que ela durou 14 meses declarada, ela começou em junho de 2009, só terminou em agosto de 2010. Quando começou aquela pandemia, nós tínhamos medicação eficaz contra o vírus H1N1, uma medicação que a gente já conhecia há pelo menos 10 anos de uso em saúde coletiva para outros tipos de vírus influenza e parainfluenza, que era o chamado Tamiflu, o oseltamivir. Então, era uma medicação que a gente sabia que era eficaz, tinha uso no SUS, o mundo conhecia aquela medicação. E era mais fácil produzir uma vacina naquele momento, porque era só você adaptar a vacina que existia para o novo vírus que estava circulando, influenza. Então, em 6 meses, a gente tinha algum tipo de vacina. E o Brasil, na época, tinha uma responsabilidade, uma postura responsável na condução da pandemia. Eu era ministro do presidente Lula, como eu falei, e o Brasil liderou as campanhas internacionais de vacinação, porque, em primeiro lugar, resolveu tirar do centro do debate da pandemia a disputa política partidária. Eu queria lembrar a todos e todas aqui, na época, a vacina que a gente tinha para a gripe, ela era produzida pelo Instituto Butantan, um estado governado pelo PSDB, principal opositor ao presidente Lula na época. Então, era mais fácil e rápido adaptar a vacina do Butantan. E a gente não titubeou em fazer isso, né? A parceria foi feita com a indústria francesa, que fez toda a transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia foi integralmente concluída em 2012, quando a gente passou a produzir de forma soberana a vacina contra a gripe. E o presidente Lula, naquela época, falou o seguinte: não pode ter disputa partidária aqui. O que está em questão é a vida das pessoas. Isso não aconteceu nesta pandemia. Então, faz com que a primeira variável, que é a velocidade de vacinação do nosso povo, esteja muito lento para aquilo que era a capacidade do Brasil de fazer. Porque ofereceram ao todo 700 milhões de doses de vacinas no ano passado. Nós faz parte de uma comissão de fiscalização e acompanhamento da Covid na Câmara, que fez audiências públicas convocando os produtores de vacina internacional, e a gente viu eles oferecendo publicamente, na audiência pública, com o Ministério da Saúde do lado, a Anvisa do lado, todos eles queriam trazer vacina para o Brasil. Então, essa é a primeira variável. Hoje, no ritmo que nós estamos, nós só chegaremos a 80% da população brasileira vacinada no final do primeiro semestre de 2022, né? No primeiro semestre do ano que vem. Você pegar toda a população com 2 doses, né?
o intervalo das 2 doses completas, mais 14 dias, considerando população adolescente, que nós vamos ter que vacinar também. Então, essa é uma primeira questão. Enquanto você não tiver toda essa população vacinada, você corre o risco de acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, que são países que têm um percentual de vacinação maior do que o nosso, e que você está tendo quase que uma epidemia no público não vacinado. Então, essa é a primeira variável, a velocidade para que a gente atinja a vacinação da população. Qual que é a outra variável? Só desculpa aqui, amigo, de vez em quando eu vou ter que pegar o celular, porque tem plenário da Câmara ao mesmo tempo e a gente faz a votação aqui estou pegando aqui por via virtual aqui. Então, o pessoal me avisa aqui. Só concluir aqui já. Sim, as coisas não param de acontecer. Né? Isso aí. Pronto. Então do jeito, além dessa velocidade ser lenta e faz com que o Brasil tenha o risco, por exemplo, você pega os Estados Unidos hoje, tem mais de 50% da população totalmente vacinada. Está tendo uma epidemia de novos casos exatamente na população não vacinada. O Brasil hoje está muito distante disso. Né? E, além disso, a gente tem vacinado mal, porque a gente tem... e aí, por conta da fragilidade, né, dessa falta de orientação por parte do Ministério da Saúde, fragilidade do SUS, o público mais vulnerável é exatamente aquele que tem menos sido vacinado. Você pega assim, por exemplo, na cidade de São Paulo, os bairros mais pobres, onde tiveram maior taxa de letalidade, são aqueles onde tem menor percentual de 2 doses cumpridas. Nós estamos vacinando agora jovens aí, né, a partir de... Tem cidade que está vacinando com pessoas com 30 anos, cidade vacinando com 26, com 32, e você tem adolescentes de 12 a 18 anos que têm comorbidades, obesidade mórbida, doença pulmonar, que já deveriam estar sendo vacinados e não estão sendo vacinados. Então, além da lentidão para a vacinação, existe uma falta de orientação técnica mais firme por parte do Ministério da Saúde, para garantir a vacinação dos grupos mais rápido. Então, essa é a primeira variável. Enquanto a gente não tiver com 70%, 80% da população vacinada com 2 doses, 15 dias depois da segunda dose, nós não podemos falar que o Brasil está protegido e, portanto, a pandemia vai acabar. Qual que é a segunda variável? Que nós não sabemos, a ciência ainda não sabe quanto tempo dura a proteção garantida pelas vacinas. Nós vamos saber a partir de agora, a partir de agosto, setembro, outubro. Por quê? Porque nós vamos ter no mundo vários estudos do público que foi vacinado nos testes da vacina, ainda em agosto, setembro, outubro do ano passado. Você pega, por exemplo, o pessoal que foi vacinado com a vacina do Butantan, ou a vacina da Fiocruz, ou a vacina da Janssen, que foram 3 vacinas testadas no Brasil, a partir de setembro, outubro, vai completar 1 ano. Então, essas pessoas estão sendo acompanhadas, monitoradas, faz exame de sangue periodicamente, vê qual está o nível de anticorpos, qual o grau de proteção ainda, tem imunidade celular. A gente vai ter 1 ano e pouco de avaliação. Eu acredito que, por exemplo, vários estudos vão sair agora entre agosto, outubro, novembro, porque essa é uma pergunta que o hemisfério norte tem hoje. O hemisfério norte está se preparando para o inverno deles, a partir de dezembro. Qual que é a pergunta que o hemisfério norte tem? Precisa dar uma terceira dose de reforço para aguentar o inverno no hemisfério norte? Essa imunidade dura mais de 1 ano? Nós vamos ter que fazer com a vacina da Covid o que a gente faz com a vacina da gripe, que todo ano tem que se vacinar? Então, essa é uma segunda questão, uma segunda variável fundamental. Se a gente tiver que tomar a vacina todo ano, ter um reforço, isso significa que o Brasil, no primeiro semestre do ano que vem, vai estar dando vacina de reforço para um certo grupo e ainda vacinando a primeira dose ou a segunda dose para outro grande grupo. Olha a complexidade dessa variável, mantendo um grupo vulnerável muito grande. E a terceira variável é o próprio vírus. Eu posso afirmar uma coisa para você, amigo. Vai surgir uma mutação
que seja resistente às vacinas atuais. Isso eu tenho certeza que vai surgir. Se ela vai surgir daqui a 10 anos, daqui a 15 anos ou daqui a um mês, ninguém sabe. Eu torço para que ela surja daqui a 10, 15 anos. Quanto mais a gente controlar a pandemia, mais a gente empurra para que essa mutação aconteça daqui a 10, 15 anos. Quanto menos a gente controla a pandemia, mais a gente puxa esse risco para daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, essa é uma primeira questão. O Brasil vive a sua maior tragédia humana e um cenário de incerteza que a gente precisa ter muita responsabilidade sobre ele. E no universo deste cenário de incerteza da pandemia, o que nós estamos vendo e que a CPI traz informações cada vez mais concretas? Primeiro, que teve uma postura irresponsável por parte do governo federal, em particular do presidente da República, na condução da pandemia. É lógico que governadores podem ter falhado, prefeitos podem ter falhado, mas o peso das decisões que o presidente da República tem, que o Ministério da Saúde tem sobre o controle da pandemia, é incomparável com o peso de qualquer governador, de qualquer prefeito. É incomparável, né? Porque o Ministério da Saúde tem a responsabilidade, tem os instrumentos da vacinação, da cooperação internacional, da cooperação com os outros países, com a Organização Mundial de Saúde, com a força de divulgação, com mensagens de divulgação, com campanhas do Ministério da Saúde, nem isso a gente vê. Então, a primeira coisa que a CPI já está mostrando, e já tem provas, evidências disso, é que teve uma decisão por parte do governo federal, não foi incompetência, não foi que fizeram porque não sabiam fazer. Tinha uma decisão por parte do governo federal, porque eles acreditavam que a única forma de controlar a pandemia era deixar as pessoas se infectarem e achar que ia se atingir a chamada imunidade de rebanho com as pessoas infectadas. O mundo inteiro percebeu muito rapidamente que na Covid-19 não tem imunidade de rebanho, você tem mortalidade do rebanho. Mas acreditou que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a CPI já começou a mostrar, que no meio disso, muita gente está ganhando dinheiro. Tem corrupção, tem mamata, tem interesses financeiros, né? Por exemplo, toda a propaganda que foi feita sobre medicamentos sem eficácia, alguém ganhou muito dinheiro com isso. Quem produziu, quem vendeu, o aumento da venda, médicos que prescreveram. Infelizmente, eu tenho vários colegas médicos, né, que as suas especialidades eram especialidades que tinham diminuído o atendimento na pandemia, por exemplo, cirurgiões plásticos, oftalmologistas, ginecologistas, as mais variadas especialidades, ortopedistas, tiveram uma redução do número de atendimentos, porque não podia internar, porque não podia fazer procedimento que não era de urgência. Na pandemia, migraram para fazer uma outra atividade profissional, que era prescrever, fazer receita de medicamentos sem eficácia, fazer consulta online, orientação online sobre medicamentos sem eficácia, né? Então, a segunda coisa que a CPI está provando, já tem evidências disso, é que muita gente ganhou dinheiro com esse cenário de irresponsabilidade na condução da pandemia. E uma terceira coisa que a CPI ainda não provou, mas ela pode provar nesses próximos 90 dias, e ela está apurando, está investigando isso, é se esse dinheiro está financiando o que eu chamo de uma máquina de apoio às ideias do presidente no país. Ou seja, quem paga esses vídeos que são produzidos de fake news, quem paga... Esse sábado, o presidente da República foi a Presidente Prudente, eu estava sexta-feira lá. A arrecadação que foi feita para comida, para fazer o ato, para combustível para as motos, quem que paga isso? A divulgação disso, né? Quem pagou anúncios de jornal na internet sobre medicamentos sem eficácia, né? Então,
esse elo entre quem ganhou dinheiro com a pandemia e se isso tem relação com o financiamento dessa máquina bolsonarista é o grande desafio da CPI hoje, de buscar evidências, investigar sobre isso, para a gente definir essa relação. Né? Então, diante desse cenário, amigo, vou falar aqui mais uma coisa para a gente poder abrir a conversa. Diante desse cenário, como que eu vejo, você falou um pouco da conjuntura, como que eu vejo a forma como que o presidente Bolsonaro reage a esse cenário? Na minha opinião, ele reage com 3 movimentos. O primeiro movimento é tentar aprovar no Congresso Nacional, entregar no Congresso Nacional, mudanças que interessam apenas aos muito ricos no país. Eu falo dos muito ricos, estou falando dos bilionários que ganharam, ficaram mais bilionários ainda diante dessa pandemia. Não estou falando de quem é classe média alta. Estou falando das pessoas que ganharam muito com essa pandemia. Então, ele tem buscado acelerar a votação e aprovação de vários dos projetos que interessam. Hoje, a gente está brigando para não entrar em votação, por exemplo, um projeto que facilita a grilagem de terras da Amazônia, projetos que facilitam o garimpo na Amazônia, projetos que... estamos no debate agora sobre a privatização dos Correios. A quem interessa a privatização dos Correios? Né? Instalar uma comissão para discutir a mudança nas regras dos planos de saúde. E são mudanças, um projeto que muda a regra no sentido de autorizar que o plano de saúde possa fazer planos por doença, como é, por exemplo, a realidade nos Estados Unidos, né? Que a gente chama da subsegmentação. Então, você faz um plano que assume o compromisso de tratar do diabetes, mas se você ficar com insuficiência renal pelo diabetes, ele não necessariamente tem esse compromisso, porque ele não está lá no contrato do plano. Né? Você permitir a chamada subsegmentação nos planos de saúde. Né? Então, ele, em primeiro lugar, ele busca acelerar a votação desses projetos. A reforma tributária que está propondo não é uma reforma tributária que aumenta imposto de quem ganha entre 3 e 5 mil reais, ao invés de aumentar imposto nos multimilionários, né? Ao invés de aumentar imposto nas grandes fortunas multimilionárias. Né? Então, esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é tentar trazer para a votação alguns temas que ficaram parados no ano passado por conta da pandemia, que é, por exemplo, mais regras para liberação de armas, para dificultar, por exemplo, o rastreamento de armas roubadas do Exército, mudanças, por exemplo, todo aquele debate que teve do chamado escola sem partido, debates aí que envolvem temas da questão ambiental, né? Que, de uma certa forma, mantém imobilizado uma parte dessa base do Bolsonaro. E um terceiro movimento, infelizmente, e aqui não é fantasia, é uma questão real, concreta, que é avançar numa instabilidade da democracia brasileira. Vou falar uma coisa aqui que pode parecer algo forte demais, mas eu não tenho dúvida mais disso, viu, Amir? Bolsonaro prepara um clima de terror para esse período pré-eleitoral e eleitoral. Ele prepara um clima de violência, de estimulação do ódio, de que as pessoas inibam as outras de fazer campanha, de se posicionar. E ele toma atitudes de mobilização disso. Não sei se vocês viram, há um mês atrás, por exemplo, um policial, a Polícia Militar de Goiás, prendeu um professor porque o professor tinha uma faixa que estava escrito Bolsonaro genocida. Esse policial, ele agiu, ele fala, estou aqui agindo em nome da lei,
uma lei específica, a Lei de Segurança Nacional, um certo artigo. Esse profissional estava reproduzindo um discurso que é incentivado permanentemente pelo presidente da República de agressão sobre pessoas que possam ter uma posição diferente. E o Bolsonaro prepara um clima de questionamento do processo eleitoral brasileiro. Essa tentativa que ele está tendo, que na minha avaliação está sendo derrotada, de tentar aprovar o chamado voto impresso, na verdade é uma tentativa de criar um ambiente de questionamento das eleições, de facilitar a fraude, de facilitar o questionamento da apuração. Outro dia eu estava participando da comissão da reforma eleitoral, que está debatendo esse tema, e os parlamentares falaram o seguinte: não, mas Padilha, não é bem assim, não é que a gente quer que a pessoa vá lá e escreva o voto, a gente quer que a pessoa vá digitar a urna e aí sai um papelzinho impresso, né, igual faz no cartão de crédito, a pessoa olhe e bote na urna. Eu perguntei para os deputados, mas e a pessoa que é cega, vai fazer como? Vocês querem excluir o cego, né, desse passo de auditagem? Ou você vai criar uma urna só para cego? Ou você vai imprimir esse papelzinho que vai ser impresso, vai procurar, licitar lá uma impressora específica que ele imprime em braille? Aí eles falam assim, pode ser isso, pode imprimir em braille. Vai assim, tá bom. E se a pessoa não é cego, mas ele é um idoso que tem queda da acuidade visual, ele não aprendeu a escrever em braille, porque a urna, quando você vota, o número é grande, a foto é grande, é para o idoso ver. Esse idoso vai reconhecer o papelzinho ali, vai ter foto, a foto vai estar nítida, a letrinha pequena, ele vai fazer igual ele faz quando ele está no comércio, ele pergunta ali para o mesário, ô minha filha, é isso? Você quer que ele mostre o voto para o mesário? Né? Como que era a apuração no voto impresso no Brasil? Né? As histórias ficavam uma semana, 2 semanas, urna perdida por aí. Outro dia, estava comentando, hoje mesmo, o porteiro aqui do meu prédio falou assim, doutor Padilha, teve uma disputa aqui em São Paulo que as urnas sumiram, tudo, ele lembrando, né? Ele tenta criar esse clima para gerar uma instabilidade política no país. O sonho do Bolsonaro é ter uma eleição presidencial e o Brasil ficar 1, 2 semanas apurando com o voto impresso o resultado e a instabilidade criada, e o clima da instabilidade. Né? Imagine nos territórios comandados por milícias urbanas. O que vai ser isso da apuração? Né? Então, eu acho que esse é um terceiro movimento que ele faz, viu, amigo? E eu sou... Vou falar para vocês porque eu sou um eterno otimista. Assim, eu não tenho pessimismo na minha vida, no meu coração, na minha alma. Eu já vi esse país superar coisas que a gente imaginava que não fosse possível superar. Né? Para vocês terem ideia, eu sou filho, né, de um casal de jovens que estudavam na universidade quando teve o período do golpe militar, né? E passaram a ser perseguidos pela ditadura por querer a democracia, né? Meu pai era uma liderança, ainda é até hoje, né? Mas na época era uma liderança jovem metodista. Minha mãe, uma liderança católica. Meu pai foi preso pela ditadura, ficou 11 meses sendo torturado. Né? Eu só pude abraçar o meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, depois. Né? Eu fiquei um tempo longo a gente se comunicando por cartas, né? Por carta, presente que ele mandava, fita cassete, né? O Almir parece bem jovem, mas ele deve ter conhecido fita cassete. Então gravava lendo o áudio, mandava para ele gravava, mandava, né? Então eu tenho na pele assim a sensação de que o Brasil superou outros momentos, vai superar esse também. Né? Então eu sou otimista na capacidade do Brasil superar. Eu quero repetir, eu acho que hoje as pessoas, por exemplo, eu que sou da área da saúde, as pessoas têm uma percepção maior sobre a importância do SUS do que tinham antes da pandemia. Antes, o Marcelo trabalhou comigo na Secretaria Municipal de Saúde, ele sabe, e eu fazia questão de usar uma camisa do SUS, uniforme do SUS, mesmo secretário de saúde,
Tinha gente, quando você começava a falar de SUS, a pessoa já virava a cara, já via só os aspectos negativos do SUS. Hoje, quando você começa a falar de SUS, a pessoa para ouvir, pelo menos, porque ela passa a reconhecer vários aspectos importantes que tem no SUS, né? Então, acho que tem uma percepção maior da população brasileira hoje sobre a importância de algumas políticas públicas, tem uma percepção maior, eu acho, da importância do Estado, do serviço público, uma importância maior da solidariedade. Eu sei que todos vocês certamente participaram de ações de solidariedade no meio dessa pandemia, e acho que isso pode construir um Brasil, um mundo melhor. Nós vamos ter muitos desafios, viu, amigo? Porque mesmo... Eu falei para vocês, né? Eu não sei se a mutação resistente à vacina vai surgir daqui a 10 anos ou daqui a 2 meses. Vamos supor que ela surja daqui a 10 anos. Que a gente não precise, e que a imunidade da vacina dure 2, 3, 4 anos, que a gente não precise tomar dose de reforço ano que vem. E a gente consiga controlar os casos de Covid-19, os desafios que nós temos para superar a pandemia são enormes, porque a pandemia não são só os casos da Covid-19, né? A pandemia é como superar a pandemia, como reestruturar o serviço de saúde de várias unidades de saúde que perderam seus médicos, seus enfermeiros, seus fisioterapeutas. Eu tenho colegas médicos que ou que morreram ou que não voltam mais a trabalhar no UTI. Conheço agentes comunitários de saúde que morreram ou que felizmente sobreviveram, mas que não conseguem mais voltar a trabalhar como agente comunitário de saúde, que estão com sequelas no pulmão. Conheço fisioterapeutas que não querem mais trabalhar no UTI, depois de terem se infectado na UTI, ficar internado na UTI, passar por internação na UTI, né? Nós superar a pandemia vai ter que ser cuidar dos vários problemas de saúde que ficaram represados, né? Certamente todos aqui tiveram que adiar algum exame, alguns tiveram que adiar cirurgias, alguns tiveram que adiar diagnóstico de câncer, alguns tiveram que adiar consultas que faziam, por exemplo, de suporte de saúde mental, né? De acompanhamento da diabetes, de doenças cardíacas, doenças pulmonares. Tudo isso vai vir como uma represa estourada para cima do sistema de saúde dos próximos anos. A defasagem na aprendizagem. O Brasil voltou, tem algumas cidades que o Brasil voltou 20 anos na evasão escolar no ensino médio. São aqueles meninos que tinham 14, 15, 16 anos, 17 no ano passado, que simplesmente saíram da escola, porque não tinha nenhuma oferta concreta de aprendizagem dos meninos, né? Vários deles saíram, né? Então, recuperar a aprendizagem. O Brasil tem hoje 170 mil crianças órfãs da pandemia. 170 mil crianças que perderam o pai e a mãe, ou que o pai e a mãe já não era estrutura familiar, era o avô e a avó, e que perderam o avô e a avó. A gente vai ter que reorganizar nossa rede de proteção social para acolher essas crianças, pensar como que nós vamos cuidar junto com essas famílias, né? Então, mesmo se a gente conseguir controlar a parte sanitária da Covid, eu torço para isso, nós temos desafios pela frente aí, que eu acho que são desafios que vão pegar os nossos próximos 4, 5, 6, 8 anos. Né? Vai ser uma reconstrução, né, deputado? Vai ser um trabalho esforço de reconstrução. E encerro por aqui, amigo. Encerro por aqui para a gente abrir o diálogo. Eu queria dizer que eu usei muito a fita cassete e ficha telefônica. Então, a gente sabe do que estão falando. E passe escolar impresso também ou não? Passe escolar impresso? Passe escolar impresso. Inclusive, está os memes da internet pedindo a volta do passe escolar impresso. Está uma loucura. A gente está com as perguntas aqui na fila e eu queria já passar a palavra aqui para o irmão Juca Ribeiro, que é membro da loja Comércio e Artes lá do Rio de Janeiro, que está aqui conosco. Boa noite, irmão Juca. Boa noite, meu irmão Amir. Boa noite, meus irmãos, minha irmã. E Padilha, aqui a gente não chama de companheiro e companheira, aqui a gente chama de irmã e irmão. Eu estou falando do Rio de Janeiro, exatamente da cidade de Maricá.
cidade de Maricá é a cidade aqui do Rio de Janeiro, né? É uma cidade que tem feito uma administração relativamente interessante sob o ponto de vista da gestão, né? Em 1992, eu fui candidato a vice-prefeito na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Então, conheço um pouco a experiência petista, né? E, enfim, hoje não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Mas temos uma pergunta aqui, vou ser bastante breve. Está no roteirozinho aqui. A pergunta é a seguinte: uma vez Lula sendo eleito, ainda temos uma direita orgânica estruturada dentro dos partidos conservadores e como força no Congresso Nacional e muitas instituições. E adicionada a essa direita, temos uma direita social difusa, alimentada por pautas de costumes. Portanto, como considerar a governabilidade dentro desse campo de disputas que vai jogar permanentemente na desestabilização do governo? E como será a coalizão do futuro novo governo, caso Lula seja reeleito? Essa é a pergunta. Posso responder agora, Amir, ou como que você prefere? Se você quiser, se você quiser juntar todas as perguntas, Amir, primeiro, e que aí o pessoal fala mais também. Não, pode responder, que daí a gente... Primeiro, saudar o Juca, saudar tanto Maricá quanto São João de Meriti. Para mim é muito bom ouvir os ventos do Rio de Janeiro. Dizer, viu, Juca, que primeiro eu acho que o bolsonarismo, enquanto movimento político e social, ele vai continuar no país, independente de qual seja o resultado eleitoral em 2022, e mesmo acreditando, na minha opinião, que o cenário mais provável é uma derrota de Bolsonaro em 2022. Porque ele não é uma expressão só no Brasil. O bolsonarismo dialoga muito com uma extrema-direita que tem relações internacionais, construções internacionais. Quando acabar aqui a conversa, o diálogo com vocês, eu vou entrar num outro, que é com uma pesquisadora, que inclusive quero convidar vocês a poderem acompanhar, uma pesquisadora que identificou relações, por exemplo, de Bolsonaro desde 2014 com os movimentos neonazistas no Brasil, cartas enviadas para o Bolsonaro, cartas recebidas, né? E você tem um contexto de uma extrema-direita internacional muito forte. O Trump foi derrotado nos Estados Unidos, mas o trumpismo continua. Ele continua com peso nos Estados Unidos. Na França, agora, muito provavelmente, a candidata Le Pen, que vem aí há décadas construindo a extrema-direita na França, deve estar no segundo turno das eleições, né? Eu acho que vai continuar existindo, sim, uma extrema-direita que repercute esses valores defendidos pelo bolsonarismo, né? Agora, ela é hoje mais fraca do que era em 2018, por exemplo. Muita gente que apostou nessa extrema-direita, nesse bolsonarismo, já se arrependeu em relação a isso. E acho que o resultado eleitoral de derrota de Bolsonaro enfraquece ainda mais esse segmento. E acredito que um governo progressista que retome crescimento econômico, retome desigualdade, retome a redução da desigualdade social no país, retome projetos na área da educação, da saúde, reposicione o Brasil no mundo, vai também ampliar, recuperar uma parte de uma certa base popular que viu no bolsonarismo uma alternativa a ser testada por um período, né? Mas vai continuar a extrema-direita no país, não tenho dúvida nenhuma, né? E nós vamos ter que conviver com isso, né?
eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa avançar, por exemplo. Não é um debate só no Brasil, no mundo. Está discutindo hoje como é que você faz uma regulação dessa coisa das fake news, das mentiras pelas redes sociais, porque elas passaram a ser um ataque direto à democracia. Não sei se vocês viram, faz 3 dias que circula um vídeo mentiroso, até uma figura como Milton Neves chegou a repercutir esse vídeo, um vídeo mentiroso que faz uma distorção. Ele pega uma entrevista do presidente Lula, desacelera a velocidade, né? É como a gente fazia a rotação mais baixa no LP, e aí passa a ideia de que o Lula tá embriagado, dando a entrevista embriagado. Fica com a voz embargada. Há 3 dias estão circulando esse vídeo, uma fake news montada para agredir a atuação política de outro. Então, nós vamos ter que criar uma regulação sobre isso. Nós vamos ter que criar uma regulação sobre comunicação no país, regulação sobre difusão de mentiras pela internet. O mundo está debatendo isso, né? A Europa está debatendo isso em relação às suas democracias, né? Outras democracias estão debatendo isso para você não extermine essas democracias. Então, acho que isso vai ser um elemento muito importante de enfrentamento dessa extrema-direita. E acho também que as organizações progressistas vão ter que rever a forma como se organizam, como estão presentes, como passam a estar mais presentes. Eu, por exemplo, Juca, eu faço questão, mesmo sendo deputado federal, de continuar atendendo como médico, dando aula como professor universitário, estando junto com os alunos. Por quê? Porque é o momento em que eu vejo a bolha furar, né? É o momento onde eu estou ali com os pacientes. É lógico que um ou outro me reconhece, mas nem todos me reconhecem. Então, é mais que eu espero que o ano passado inteiro, esse ano a gente usa máscara o tempo todo. Estou ali com os alunos, estou ali com os colegas médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde. Ou seja, as organizações progressistas vão ter que rever a forma como se organizam para poder voltar a ter um diálogo mais permanente, eu acho, com o conjunto da sociedade. E como é que vai ser a coalizão? A coalizão, ela sempre depende de qual que é o resultado da eleição também, né, Juca? Porque, assim, o presidente Lula, eu acompanho ele direto, muito próximo dele, ele tem clareza de que ele quer uma frente progressista e ele sabe que o PT e a esquerda sozinho não conseguem governar o país, ainda mais num momento como esse. Ele quer construir uma frente progressista e pontos de diálogo com vários segmentos que defendam a democracia. Então, ele tem isso em mente. Qual é o tamanho disso? Depende de como é que vai estar a situação no Congresso, porque o sistema político brasileiro ainda tem essa situação de que o presidente da República se elege, mas não tem maioria no Congresso. Então, como é construído isso? Depende de como que a sociedade participa, né? Eu acho que tem uma sensação, eu vi ali que tem um irmão ali que é sindicalista, que postou aí, tem uma diretriz muito clara, assim, para o presidente Lula, ele fala o seguinte, se eu for presidente da República de novo, nós não podemos ter aquela situação de que várias pessoas saiam da organização do partido, do sindicato e vão para o governo, não, tem que continuar organizando o partido, continuar organizando o sindicato, o movimento social, né? Então, tudo isso influencia de como que vai ser a coalizão política que vai governar o país. Agora, eu tenho certeza absoluta, isso posso te dizer, vai ser muito mais transparente do que o Bolsonaro hoje, vai ser pautado em cima de um projeto de país, né? De construção de um país, de reconstrução de um país, e não mobilizada pela destruição de um país, que eu diria que é a marca, como disse aqui o Armin, né? Tem um processo de que a marca do projeto de Bolsonaro é de destruição do país. Bolsonaro falava muito isso, inclusive, essa é uma frase que ele utiliza no primeiro jantar dele nos Estados Unidos, quando ele vira presidente, ele fala, antes de construir, a gente tem que destruir muita coisa no Brasil, né? E eu acho que a gente tem um grande esforço de reconstrução no país. Vai ser feito só pela esquerda? Não. Vai ter que ter um processo de diálogo com outros segmentos, porque representam ideias diferentes do povo brasileiro. Vão precisar de muito diálogo, né, deputado? Porque vai precisar dialogar, inclusive, com a direita normal, digamos assim, que é a direita não fascista, né, que é a direita legítima.
Temos uma pergunta aqui do nosso irmão. Deixa eu só citar um exemplo disso, Amir, por exemplo. Quem vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ano que vem? O Alexandre de Moraes. Eu estou vendo o Alexandre de Moraes aqui, mas não deve ser o mesmo. É o Alexandre de Moraes, ministro do STF, que foi secretário do Alckmin. Eu tenho divergências com ele do ponto de vista político, do que ele pensa para a segurança, em relação à justiça, mas ele é uma figura-chave para garantir a democracia do país, porque ele vai ser o presidente do TSE ano que vem. Então, a forma como ele vai conduzir o processo eleitoral vai ser decisivo se o Brasil vai caminhar para aquele terror eleitoral que eu falei, ou se a gente vai conseguir fazer a eleição num ambiente mais democrático, né? Essa é uma parceria fundamental a ser feita, como você estava citando, né? Perfeitamente. Essa direita democrática precisa ter diálogo com ela, porque com essa direita bolsonarista é complicado. O nosso irmão Marcelo Cruz está aqui na ponta da linha, ansioso para fazer sua pergunta. Ele está em Fortaleza, Ceará, e lá está quente. Irmão Marcelo? Boa noite, boa noite. Deputado, muito boa noite, obrigado por estar conosco. E minha irmã, Dulce, meus queridos e diletos irmãos. Deputado, eu vou ser bem pragmático aqui no contexto da pergunta. Há uma ideia aqui no Brasil que a saúde no Reino Unido e nos países nórdicos ela tem um viés de atendimento macro da população. Aqui no Brasil nós temos o SUS, e o SUS ele arca com todos os atendimentos possíveis e diria até imagináveis, e principalmente quando ocorrem acidentes e incidentes nas ruas do país, as pessoas são socorridas por ambulâncias do SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros e invariavelmente são enviadas para os hospitais públicos. Há alguma interação no Congresso para que ou já existe alguma interação para que esses custos que são bancados hoje pelo Estado brasileiro, pelos municípios, talvez pelos estados e pela nação, que as pessoas que são socorridas e têm planos de saúde, para que esses planos de saúde revertam verbas para o Estado por esse nível de atendimento, ou isso não existe? Muito obrigado. Marcelo, isso já existe enquanto lei. Inclusive, eu, quando fui ministro da Saúde, foi o período que teve o maior ressarcimento por parte dos planos de saúde ao Sistema Único de Saúde do Brasil. Foi o período, inclusive, uma coisa que a gente determinou. Por que a gente conseguiu esse maior ressarcimento? Porque a gente determinou que os planos de saúde fossem obrigados a emitir um número do cartão SUS para todos os usuários dos planos de saúde. Todo mundo que tem plano de saúde tem um número de cartão SUS emitido. Mesmo nunca tendo ido lá no SUS emitir, ou nunca tendo entrado no Conecta SUS, que é o sistema, muita gente agora entrou para tomar a vacina, quando entrou lá já até descobriu que já tinha o número. O que a gente fez? A gente obrigou que todos os planos de saúde tinham que pegar os seus usuários e emitisse o número do cartão SUS. Por quê? Porque isso permitiu que a gente pudesse, quando tinha a ficha de internação, tá lá o nome da pessoa, obrigação do número do cartão SUS, então a gente permitiu que a gente pudesse cruzar se a pessoa tinha plano de saúde ou não. Não para cobrar da pessoa, porque é direito da pessoa, mas para cobrar do plano de saúde que cobra dessa pessoa pagar mensalmente durante a vida inteira e não oferece esse serviço, né? Então, naquele período foi o período que mais teve ressarcimento, mas ainda é muito pouco diante do que é usado. Por quê? Aí é um problema do nosso sistema judiciário. A justiça permite que o plano de saúde questione administrativamente. Primeiro, ele questiona administrativamente na ANS. A ANS vai lá e responde, depois ele entra na justiça. Que ele possa questionar atendimento por atendimento em relação a isso. O plano de saúde usa os mais variados argumentos. Fala o seguinte, não, eu não sou obrigado a pagar porque essa pessoa tem direito, eu não sou... consegue postergação de pagamento disso, recurso.
Então, você tem uma briga enorme que a gente precisava avançar. Infelizmente, teve esse período de 2011, 2014, o período que mais teve ressarcimento, depois começou a cair, porque a ANS que assumiu lá e mesmo a briga na justiça acabou não enfrentando mais isso, porque tem muita gente que tem relação com os planos de saúde, com os operadores de plano de saúde. Então, esse é um debate. E a outra coisa, na medida que você vai aprimorando os sistemas de informação, você consegue captar melhor esse dado. Então, a gente tem 2 desafios para conseguir melhorar isso que você fala. Um é dentro do próprio SUS, que é você ir aprimorando os sistemas de informação para que você consiga cobrar mais, exigir mais vezes que quando está lá no hospital, tem alguns tipos de exames que eles não botavam no cartão SUS, um atendimento de urgência e emergência nem sempre colocavam, só colocavam quando tinha internação. Então, que a gente aprimorando o sistema de informação, aquilo que é preenchido pelo município, pelo Estado, num sistema que é enorme, né? Você pega o Sistema Nacional Público Inglês. O Sistema Nacional Público Inglês, ele demorou 12 anos para fazer toda a sua informatização. Num país muito mais informatizado que o nosso, com muito mais estrutura, e com a população de cerca de 50 milhões, 60 milhões. Quer dizer, o Sistema Nacional Público Inglês ele dá conta de cerca de 60 milhões de pessoas. Estamos falando de um sistema de saúde que dá conta de 200 milhões de pessoas, com 3 níveis de governo diferentes, né? O Sistema Público Inglês é o Departamento Nacional do Sistema Nacional de Saúde só. Aqui você tem o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, autonomias numa estrutura federativa, né? Então, um desafio é um desafio interno de aprimorar esse sistema de informação e o outro é de conquistar esse setor do judiciário que muitas vezes dá esses direitos de recurso para as operadoras de plano de saúde, que com isso atrasa o pagamento do ressarcimento. Mas você foi um ponto correto, isso é uma recuperação importante de recursos para a saúde, para o sistema público de saúde no nosso país. Obrigado, deputado. E aqui no Ceará seguimos PT e vamos em frente. Opa, muito bom. Inclusive está presente aqui o Aloysio Júnior, que foi presidente do Sindicato dos Funcionários da Casa da Moeda e foi candidato a prefeito na cidade do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, Luiz, fique conosco. Deputado, como é que nós estamos de tempo? Eu que agradeço, companheiro. Muito bom o debate. Parabéns. Grande Aloysio. Eu consigo ficar com vocês até 8h10. Eu tinha a atividade era às 8h, mas eu estou conseguindo empurrar um pouco. Perfeitamente. Eu peço aos irmãos que estão aqui na sala, caso tenham, a gente está meio estourado de tempo, estamos quase lá. Porém, quem quiser fazer uma pergunta, pode utilizar o recurso do Zoom de levantar a mão. E eu gostaria de passar a palavra para uma pergunta para o nosso irmão Venceslau Braz. Irmão Venceslau. Boa noite, meu irmão. Aliás, né, boa noite a todos os irmãos, irmãs e ao ilustre deputado Alexandre Padilha. Agradeço o convite de todos, eu acho que é fundamental os irmãos que têm linha progressista se unirem neste momento delicado. E a minha pergunta é bem breve, irmão, e obviamente não tem como ser diferente. Diante da fragilidade das instituições, nós percebemos isso no dia a dia, eu pergunto, ilustre deputado, como é que isso está sendo debatido no parlamento, como é que estão sendo discutidas propostas para nós podermos proteger as instituições, porque o que eu tenho visto aí é algo absurdo, eu nunca vi, eu acredito que quem está sentindo, quem está percebendo isso deve estar apavorado. Eu percebo que as instituições elas estão muito mais frágeis do que nós imaginávamos. Imaginávamos que tinham instituições fortes, mas estamos constatando, infelizmente, que não é nada disso. É só isso, meus irmãos, e muito obrigado aí pela atenção e pelo carinho. Muito bom. Acho que existe uma tensão, um conflito sobre isso, né?
assim, da nossa parte, do campo progressista, do campo da oposição, uma preocupação muito clara e evidente. Acho que uma parte do judiciário brasileiro, essa semana ficou muito nítida, também uma posição de preocupação em relação à atitude do presidente da República de questionar o sistema eleitoral, mas eu acho que, infelizmente, ainda existe um conjunto de partidos políticos, de deputados, senadores, que acham assim, o Bolsonaro é só ameaça, só ameaça, só ameaça, não vai chegar nunca nisso. E tem um segmento que o apoia integralmente, né? Estará com ele para tudo e todos. Tem uma parte do setor militar, as Forças Armadas estão divididas nisso, no Congresso tem, né? E eu acho, viu, Venceslau, a gente tem algumas iniciativas que são muito importantes. Primeiro, como eu falei, a gente precisa constituir uma frente progressista para discutir o programa de governo, quais são as prioridades, mas a gente precisa construir diálogo e pontes, como estava dizendo o Amir, com aqueles que defendem a democracia, certo? Tem gente que a gente pode discordar das suas posições políticas, do que pensa sobre economia, do que pensa do papel da Casa da Moeda, do que pensa do papel da educação, da saúde, mas que concorda que a gente tem que disputar isso no ambiente democrático, né? A gente precisa firmar parcerias com esses segmentos. E tem duas ações para mim são fundamentais. Uma eu citei aqui, né? Quem vai ser a Justiça Eleitoral no ano que vem. Então, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, é uma figura-chave na garantia da democracia do processo eleitoral ano que vem. Qual que vai ser a orientação desse ministro do STF para o conjunto dos atores da justiça eleitoral, né, os juízes eleitorais? Como é que vai ser a configuração disso e o compromisso desses juízes em garantir a eleição, em não ser parcial na decisão de como lida com atos de violência contra as outras pessoas, porque terão, né? Em como coibir essa coisa das fake news, da distribuição das fake news. Para mim, isso vai ser decisivo, fundamental, né? Uma outra questão é a preparação de uma denúncia internacional. Por exemplo, o presidente Lula tem se dedicado uma parte da agenda dele à agenda internacional. Não sei se vocês viram, quer dizer, na semana passada ele recebeu o presidente de Portugal aqui no Brasil. Aliás, o presidente de Portugal chegou no Brasil, fez questão de primeiro ver o presidente Lula, depois ir visitar o Bolsonaro. Ele fez a agenda na semana passada com membros do Parlamento Europeu, com membros do Parlamento dos Estados Unidos, com o ministro das Relações Exteriores, o chanceler da China. Eu tenho defendido que o presidente Lula vai ter que fazer uma agenda, inclusive na campanha, uma agenda internacional. Em 2002, ele fez essa agenda porque ele precisava ser apresentado para o mundo não achar que o presidente Lula ia ser, né, um par internacional como está sendo o Bolsonaro. Agora ele não precisa ser apresentado para o mundo conhece o presidente Lula, mas ele precisa poder denunciar o que Bolsonaro pode estar preparando aqui no Brasil, né? Eu acho que as nossas instituições são muito frágeis e o funcionamento delas vai depender dessas pontes e alianças que a gente faça com aqueles que defendem a democracia e com muita articulação internacional para prevenir o mundo daquilo que o Bolsonaro pode querer fazer. E a gente tem uma grande vantagem, que hoje o Bolsonaro é um pária internacional. É uma figura que nenhuma outra liderança quer estar perto dele. A gente tem um ambiente de convencimento para o mundo do que Bolsonaro pode significar muito grande. Eu acho que essa é uma ação fundamental de prevenção a qualquer ruptura democrática no nosso país. Vamos construir pontes, né, deputado? Pontes e não abismos, né? Isso aí. Nós vamos para a última pergunta da noite. Nosso irmão Werner Freitas. Eu gostaria de pedir para o irmão Werner que fizesse a pergunta rapidamente, que a gente está com o horário quase, para dar um tempo do deputado responder, irmão Werner. Boa noite. Está escutando agora, irmão? Perfeitamente. Para escutar.
Boa noite, irmão Amin. Parabenizo pelo evento, agradeço o convite. Boa noite, deputado. Tenho por Vossa Excelência um respeito enorme. Boa noite a todos os participantes. Eu vou ser bem breve, eu tenho uma pergunta rápida, só queria fazer uma pequena observação. Eu sou advogado aqui em São Paulo, de 94 até 98, atuei assessorando candidatos aí de alguns partidos, e eu sou daquele tempo que a apuração era feita no colégio, contando votinho, tentando ler. Então, assim, falar para mim, que tenho 30 anos de advocacia, 12 no direito eleitoral, que voto impresso previne fraude, eu chego a dar risada que vocês não têm a mínima noção, viu? Então, assim, eu sei o que é isso, que eu presenciei, eu via impugnação de voto, porque o V estava escrito meio feio. Assim, a maior chance de fraude é com voto impresso. Para quem atuou, para quem viu isso, lembra como é que era. Deputado, uma das variáveis que eu acho que, no meu entender, também vai ter no controle da Covid, no sul dos Estados Unidos, hoje, aumentou bastante o contágio, por uma razão que a gente está vendo aqui, não sei dizer em que importe, que é o negacionismo mesmo, que alguns americanos não querem tomar a vacina, decorrente de atendimento do Donald Trump. Como que o senhor acha que isso vai influenciar aqui no Brasil o controle da pandemia? Esse monte de gente que não quer tomar vacina, que eu vejo todo dia um monte de gente falar. Obrigado. Werner, primeiro, né, muito importante esse seu depoimento, né, que traz de forma muito forte e intensa o que significa o risco do chamado voto impresso para abrir um ambiente de fraude, de instabilidade nas nossas eleições, né? Segundo esse tema da vacina, hoje, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o crescimento de casos e de internações na pandemia, sobretudo por essa variante Delta, acontece basicamente entre as pessoas que não tomaram vacina, ou que não tomaram as 2 doses, ou que se negavam a se vacinar. Inclusive, é interessante porque como você falou, nos Estados Unidos tem uma relação, às vezes, até com posicionamento político relacionado ao Trump. Os estados onde teve maior votação, alguns estados onde tiveram maior votação do Trump são aqueles que têm menos pessoas vacinadas e, com isso, mais gente está se infectando. Então, é impressionante essa relação, o que é muito grave, né? O movimento anti-vacina era um movimento mais forte nos Estados Unidos, muito forte na França, por exemplo, em vários países da Europa. Felizmente, ele nunca foi muito forte no Brasil, o que não significa que não tenha aumentado nos últimos anos aqui no Brasil. Então, a população brasileira sempre foi uma população que adere muito à vacina. Eu diria assim, que hoje o maior problema do Brasil não é que as pessoas não querem tomar vacina, eu acho que as pessoas querem e não têm a vacina, né? Ou não conseguem ter acesso à vacina. Hoje, a maior situação no Brasil é essa, né? Mas é lógico que existe um risco nesse público que não se vacina no Brasil de ser um foco de manutenção da pandemia. E mais, qual que é a grande preocupação? Além de manter a pandemia, acaba sendo um risco de você surgir mutação que seja resistente às vacinas, espalhando a pandemia para todos os demais, né? Então, a vacinação não é só um ato de proteção individual. Por mais que a principal proteção que as vacinas da Covid hoje trazem é exatamente a proteção individual, evitar que a pessoa morra, reduzir o risco de caso grave. Mas ela também é um ato de proteção coletiva porque ela ajuda a diminuir a transmissão. Ela não bloqueia, não tem nenhuma vacina hoje que consegue bloquear a transmissão da Covid-19. Com outras doenças também isso acontecia, por exemplo, na H1N1, as vacinas da gripe não bloqueiam a pessoa de ter gripe, ela reduz o risco e reduz morte e gravidade. Então, as vacinas não bloqueiam, mas elas reduzem o potencial de transmissão, né? Então, eu acho que nós corremos um risco menor do que os Estados Unidos, menor do que a França, porque aqui o movimento antivacina é menor.
é menor. A população brasileira está mais acostumada a se vacinar, adere mais à vacinação, e nessa pandemia aderiu mais ainda, né? Os públicos, sobretudo os públicos mais idosos, né? Onde nós não tivemos uma boa cobertura de segunda dose é mais por deficiência ou do Ministério da Saúde mandar vacina. Por exemplo, no começo da semana passada, nós tivemos 9 capitais que pararam de vacinar, na segunda, terça-feira. E você tinha 16 milhões de doses guardadas no Ministério da Saúde. Ou seja, é um absurdo, uma irresponsabilidade. Toda vez que essa cadeia de vacinação é uma coisa tão sensível, toda vez que você para, interrompe, um monte de gente deixa de vacinar e a pessoa não volta mais lá, fica esperando para saber quando que vai, você quebra essa cadeia de vacinação, né? Então, hoje nós temos mais problema da vacina chegar nas pessoas do que das pessoas não quererem a vacina, embora você tenha, assim, no Brasil, um público que possa ficar sem vacinar e que pode ser um risco real de propagação da pandemia, de manutenção da pandemia. Amir, eu realmente vou ter que sair, mas eu vi que tem outros temas aí, mas fico à disposição, inclusive, para a gente fazer mais vezes. Eu quero dizer que, além de ficar muito honrado, para mim foi ótimo poder fazer esse diálogo com vocês e ficar à disposição para a gente fazer mais vezes. Deputado, para que a gente faça uma segunda data, porque o nosso público está efervescente aqui, qualificadíssimo, e a gente tem perguntas para fazer que ainda não foram feitas e gostaríamos de ter a oportunidade de debater mais. Então já faço convite agora para que a gente marque uma segunda data, a gente conversa depois, se for possível, será muito legal. Queria dizer que a gente está honrado com a sua presença, agradecer demais e lembrar que essa conversa ela vai ficar gravada no nosso site, que é o irmandadeprogressista.org. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço profundamente, para mim foi uma honra e, como quero dizer mais uma vez, Amílio, eu fiquei muito positivamente impactado pelo documento que eu vi de apresentação da Irmandade Progressista. Queria poder, se vocês me permitirem, a gente estabelecer diálogos frequentes, um laço permanente de diálogo de construção dessa reflexão, que eu acho que a reflexão de vocês também é muito importante para mim. Então, quero agradecer mais uma vez, eu coloco à disposição para a gente fazer outras datas e transformar isso num diálogo permanente, que eu tenho toda a vontade, e ainda mais depois da conversa que nós tivemos hoje, de poder estabelecer isso com cada um e cada um de vocês. Muito obrigado, deputado. Obrigado a presença de cada um aqui nessa noite. Agradeço a todos e espero todos aqui na próxima data e nos próximos eventos da Irmandade. Boa noite. Parabéns. Muito bom o debate. Parabéns. Obrigado, Júnior. Obrigado. Valeu, Júnior.